O embate entre executivo e judiciário vai ganhando novos capítulos e esse é o tema de um debate agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos aqui ao Visão CNN. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas regras. Nós temos aqui por premissa na CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados, por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para resposta e réplica. E para que eu não seja indelicada, interrompa os dois, eu não quero ser, nós temos uma sinalização quando o tempo estiver acabando. A minha imagem aparece na tela. Dito tudo isso, vamos à minha primeira pergunta, que é a seguinte. O presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração na última quarta-feira ao jornal Correio da Manhã, mas que só foi divulgada hoje. Nós trouxemos essa declaração ainda há pouco. Ele diz o seguinte, abre aspas, temos, na verdade, 3 ministros que infernizam não o presidente, mas o Brasil. O Fachin, o Barroso e o Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Queria saber do senhor como os senhores avaliam essa declaração vinda do presidente Jair Bolsonaro, e eu começo pelo desembargador Ivan Sartori. Bom, Luciana Barreto, quero cumprimentar a todos, cumprimentar aí o nosso ministro Cardoso, um amigo, cumprimentar nossos espectadores, web espectadores. É uma tensão que surgiu entre aí o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, e os motivos, a meu ver, não estão ao lado do Supremo Tribunal Federal, a razão não está ao lado do Supremo, uma vez que foi concedido agora um indulto a Daniel Silveira. Esse indulto, nós, juristas, inclusive com a participação do Dr. Ives Gandra, com a participação do Adilson Dallara e outros tantos juristas, nós lançamos uma nota pela constitucionalidade desse indulto, nos termos do artigo 84.12, que realmente não faz qualquer restrição ou não porta qualquer exceção à concessão desse indulto. Isso já é até histórico, esse indulto, a inserção desse indulto nas cartas constitucionais. A única restrição está ali no artigo 5º, inciso 43, que menciona crimes hediondos, tráfico e etc. Então, o indulto concedido caberia ao Supremo, com a devida vênia, arquivar o processo penal que está extinto nos termos do artigo 107 do Código Penal. Diante disso, o presidente se sente não se sente confortável, eu vejo aí, que o indulto, que é um instituto claro, constitucional, privativo do presidente, não seja respeitado, na medida em que ele exerceu efetivamente um poder soberano que a Constituição lhe confere. E também as várias intervenções no Executivo, em políticas públicas, tributárias, que o Supremo vem empreendendo, isso está criando realmente uma divergência muito grande, um incômodo muito grande entre os poderes, e o presidente apenas mostrou seu inconformismo, ao que parece. Gostaria agora de ouvir o ex-ministro José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, sobre essa fala, então, do presidente Jair Bolsonaro, que diz que os ministros Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes infernizam o Brasil. Olha, eu acho que nós temos que separar bem as coisas. A primeira questão é que é evidente uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro em hostilizar o Supremo Tribunal Federal, tentando obter uma vitimização e criar um clima de instabilidade institucional. Clima, inclusive, que ele aponta para uma deslegitimação antecipada do processo eleitoral, no momento que está em baixa nas pesquisas, que não está bem nas pesquisas. Ou seja, é uma estratégia. Jair Bolsonaro nunca teve nenhum amor pelo Estado de Direito. Basta ver os discursos dele como deputado. Jair Bolsonaro sempre hostilizou as instituições. Seus correligionários sempre atacaram o Supremo Tribunal Federal, então não há nenhuma novidade. Ele, a cada dia, a cada momento, a cada hora, ele cria factoides para manter esse clima de tensão. Isso é uma estratégia. A própria ação que ele entrou contra o ministro Alexandre de Moraes tem nenhum embasamento jurídico, uma coisa com todas as vênias, a opinião do Sartori e de outros colegas, absolutamente absurda, que foi bem arquivada pelo ministro Toffoli. Ou seja, isso me parece uma estratégia permanente. Ele quer desestabilizar. Ele quer justificar uma eventual derrota e até, se puder, preparar um golpe de Estado com o apoio da população, que infelizmente ainda não teve até hoje para que pudesse conseguir.
Outra coisa é o indulto, que foi mencionado pelo meu querido amigo Sartori. Eu não tenho a menor dúvida, e acho que tem alguns juízes que defendem que é constitucional. Agora, é clamorosamente inconstitucional, como vários juristas também já disseram. E por que o é? Está previsto na Constituição o indulto? A graça? Tá. Mas no Estado de Direito, ninguém tem poder para utilizar a sua competência para finalidade que não seja de interesse público. No Estado de Direito, a própria noção de direito, desenhada pela Constituição, envolve a noção de limite. E qual é o limite que um presidente da República tem no exercício da sua competência? Não pode usar sua competência para favorecer amigos e punir inimigos, que foi exatamente o que ele fez. Usou um instituto desviando-o da sua finalidade para salvar um colisionário político. Ainda sobre esse tema, gostaria de trazer mais duas contribuições, que são o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro constantemente ele se diz perseguido pelo Supremo e pela Justiça. E, por outro lado, essa semana, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, nos trouxe aqui uma fala também dizendo que o Supremo, ele só se manifesta quando ele é provocado. Gostaria de ouvir, então, o desembargador Sartori sobre essa fala, então, sobre o presidente ser perseguido ou não pelo STF. Isso é possível? Olha, independentemente de quem seja o presidente, o presidente Bolsonaro foi eleito, 56 milhões de votos, e ele não tem conseguido governar. São 173 intervenções do Supremo Tribunal Federal que vem comprometendo, inclusive, as políticas tributárias pretendidas pelo governo. Se as políticas estão corretas ou não, quem cabe avaliar é o presidente da República que cabe avaliar. Ele que administra a nação. O presidente tem sido democrata, ele tem sido xingado, ele tem sido ameaçado, ele até bola em formato da cabeça do presidente, tinha lá num jogo de futebol, e o presidente simplesmente não toma nenhuma providência. Agora, nós não podemos, determinados segmentos não podem falar sobre as urnas eleitorais, não pode falar absolutamente nada sobre a manifestação de seus entendimentos, e nós estamos vendo que realmente está havendo uma mordaça nesse sentido. Agora, o que a gente mais quer, e eu penso que o presidente queira, é paz. É que o equilíbrio se restabeleça e que o presidente possa administrar. Agora, o indulto for concedido, é a soberania do presidente, é ato privativo do presidente, não há nenhuma restrição constitucional. Agora, dizer que foi desviado o interesse público ou que não há motivação, este não é um ato administrativo, é um ato político. O presidente ele tem a discricionariedade plena para escolher quem ele vai indultar, propriamente chamado de graça, na verdade é uma graça, mas a lei fala em indulto, né? Inclusive no Código da Lei de Execução Penal, e o presidente agiu dentro das suas prerrogativas, e o presidente tem que se curvar a essa situação. O Daniel Silveira, ele não mais é réu, ele não mais é um condenado, não existe mais uma condenação, artigo 107 do Código Penal, está ali a extinção da punibilidade. Então o presidente quer paz, eu vejo isso. O presidente, ex-ministro Cardoso, se diz perseguido, enquanto o presidente do Supremo Tribunal Federal diz que o STF só se manifesta quando é provocado. Queria lhe ouvir sobre isso. O ministro Luiz Fux está corretíssimo. O presidente usa aquela estratégia que há pouco eu me referi. Ele se vitimiza o tempo inteiro. Todo governo estadual, municipal, federal tem decisões do judiciário contra si. Isso é natural. Eu não vou dizer porque existem decisões do judiciário contrárias ao meu governo, que julgaram inconstitucionalidades ou ilegalidades, que eu não consigo governar. Ou será que o Tribunal de Justiça de São Paulo, tão bem presidido pelo Sartori, não tomou decisões que anulou atos do governo estadual? Claro que tomou. Ou seja, isso chega até a ser humorístico, porque vamos contar então quantas decisões contrárias um governo teve para ver se pôde governar ou não. Isso é do Estado de Direito. É assim que as coisas funcionam. O que não é do Estado de Direito é permitir que um deputado venha pedir para invadir o Congresso Nacional, venha xingar parlamentares. Imagine, Sartori, que quando você fosse presidente do Tribunal de Justiça, um deputado estadual chegasse e dissesse assim: vamos invadir o Tribunal de Justiça, vamos bater no Sartori, vamos matar todo mundo, nos termos que o Daniel Silveira fez. Você ficaria passivo? Você acha que não haveria crime? Você acharia que isso é liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão. Eu seria o primeiro a defender o Tribunal de Justiça de São Paulo nesse caso, como defendo o Supremo Tribunal Federal. Nem sempre eu concordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Nem sempre eu concordo com as decisões do Tribunal de Justiça, mas eu não aceito que as instituições sejam atacadas porque elas fazem parte do Estado de Direito.
e aquele que jura respeitar a Constituição no ato da sua posse, como o fez Jair Bolsonaro, tem o dever de respeitar esta Constituição. Ele não é perseguido, as decisões judiciais são tomadas, eu concordo ou não concordo. Imagine, por exemplo, Sartori, se um presidente da República, um Fernando Henrique Cardoso, um Lula ou a Dilma, tivessem diante de correligionários seus que estão sendo investigados ou denunciados, indultado a eles. Não tem cabimento, nunca ninguém fez isso. E nem deveria fazer. Quem ama a República e o Estado de Direito não faz. Eu queria entrar em outro tema, mas antes disso eu entendo que tem que dar aqui 1 minuto, pelo menos, para o desembargador Sartori responder aqui à provocação do ex-ministro Cardoso, por favor. Na verdade, o que acontece é que quando determinado segmento manifesta seu pensamento, seu entendimento, o Supremo toma providências. Mas nós vimos aí agora recentemente o presidente Lula ameaçando deputados. Nós vimos recentemente, também há pouco tempo, o presidente Lula dizendo que o Supremo estaria acovardado. Também um deputado aí também do PT, que foi presidente da Ordem, manifestou-se também de uma forma virulenta contra o Supremo Tribunal Federal. Picharam a casa de uma ministra do Supremo Tribunal Federal e ninguém disse absolutamente nada. Mas com relação ao presidente não se pode falar nada, absolutamente nada. Então é complicado, a situação é muito complicada. Eu respeito os ministros do Supremo, tenho profundo respeito por todos eles, mas a gente tem que convir que realmente eles estão caminhando, alguns ministros caminham por uma situação à margem da Constituição. Agora eu entendo que eu tenho que dar o mesmo tempo para o ministro Cardoso, claro, por favor. Querido amigo Sartori, não há termos de comparação. Eu não vi o presidente Lula, nenhum deputado da oposição fazendo o que Daniel Silveira fez. Eu não vi. Naqueles termos, com aquela agressividade, conclamando, inclusive, que as pessoas apanhassem. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que vi. Ou você vai ver outras críticas no campo da liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão tem limites. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, vamos invadir aquele Supremo, vamos bater nesse cara, o Alexandre, eu vou quebrar a tua cara, vem aqui. Eu não posso falar essas coisas, Sartori, não é possível uma coisa dessa, é um respeito institucional mínimo. Eu posso criticar o Congresso, posso criticar o Judiciário. Agora, há um respeito institucional que é básico, isso é limite para o direito de liberdade de expressão. Olha, vamos mudar um pouquinho agora o assunto. Vamos ver o que disse o vice-presidente Hamilton Mourão sobre a situação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Acho que o presidente está usando as armas que a justiça lhe dá. Né? Uma vez que você considera que um magistrado está agindo parcialmente em relação à sua pessoa, né? Você tem essas armas para utilizar, para considerar que ele está sendo parcial. Você acha que pode prosperar essa ação que está na PGR, por exemplo? Do presidente? Eu acho difícil que prospere, né? Não sei. Depende agora do procurador Aras, né? O que ele vai julgar a esse respeito. O tribunal já mandou de volta. Né? Então, acho difícil que prospere. Trata-se, então, da ação que o presidente Jair Bolsonaro fez, né, a notícia crime no STF, que já voltou, e agora essa ação pedida para a PGR. Queria saber como os senhores analisam essa fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Tem razão ele? Agora eu começo pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso. A ação que foi encaminhada ao Procurador-Geral da República não tem nenhum cabimento. O ministro Toffoli já indeferiu. Inclusive, basta ler o despacho do ministro Toffoli, quando é bem claro, ele falou, não tem menor tipicidade, não há indícios, não há demonstrações. Os fatos invocados parecem mais uma peça de defesa do deputado investigado do que efetivamente algo que tem sentido. Então, portanto, o ministro Toffoli monocraticamente indeferiu. Nem houve recurso no plenário do Supremo Tribunal Federal da decisão, poderia haver um agravo interno, não houve. Aí optou-se por mandar para a Poder-Geral da República. Eu não acho possível que o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, vá aceitar uma barbaridade dessa. Isso é evidente, um factoide, uma maneira de manter a estratégia de hostilização institucional, uma tentativa de dizer que é perseguido, para quando depois tiver as eleições, ele dizer que as eleições não foram sérias, porque o ministro Alexandre de Moraes será o presidente do TSE. Isso é toda uma estratégia. Aliás, que nós já vimos um desenho antes dos Estados Unidos da América com Donald Trump. É o mesmo filme, é a mesma receita, é a mesma lógica. E lá, Trump tentou fazer invasões, atingir, questionar as eleições. Jair Bolsonaro, com maior antecedência ainda, tenta seguir o mesmo caminho. Para quê? Quando for derrotado, dizer que perdeu injustamente, que a máquina eleitoral não funcionava, que o Tribunal Superior Eleitoral não o perseguia.
Vamos entender a lógica. Jair Bolsonaro, repito, não tem nenhum apego democrático ao Estado de Direito. Ele não é daqueles que gosta de perder no voto. Ele quer ganhar na força, ele quer ganhar no tranco, ele quer ganhar no rompimento da institucionalidade. Esta é uma das características do Jair Bolsonaro, desde a época que ele era deputado. Eu fui deputado com o Jair Bolsonaro, então nós lembramos os discursos dele. Ele sempre defendeu isso. Então, portanto, não há nenhuma surpresa nessa sua postura, inclusive de representar o Procurador-Geral da República, algo totalmente infundado e descabido. Desembargador Sartori, seu ponto de vista, sua avaliação da fala, então, do vice-presidente Hamilton Mourão. Em primeiro lugar, rapidamente, quero dizer que também não concordo com a forma, e não concordei com a forma com a qual o Daniel Silveira se manifestou, evidentemente. Mas para isso existem os mecanismos próprios, né? Crimes contra a honra, indenização e até a cassação por quebra de decoro. Agora, prender um deputado em ofensa à imunidade parlamentar, isso realmente não está na Constituição, não está de acordo com a Constituição. Enquanto em relação à representação feita pelo presidente, ele simplesmente usou o mecanismo legal que ele tinha à mão, porque ele está numa situação realmente aflitiva diante do que nós estamos vendo aí, dessa instabilidade, desse desencontro entre os dois poderes. Existe um inquérito que até foi pedido o arquivamento desse inquérito pelo Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes, com todo o meu respeito que tem, conheço bem, arquivou apenas em parte esse inquérito, ressuscitou uma outra parte acerca das fake news. Esse inquérito está aí há 3 anos, não tem uma conclusão e vai alcançando quem o ministro pretende alcançar. Então ficou como uma espécie de espada de Damocles e ali brandido sobre a cabeça de quem quer que seja que se manifeste de uma forma que não seja adequada segundo o seu entendimento. Além do que, não existe aí a tipificação das fake news, não se sabe, não tem uma tipificação penal a respeito das fake news. Então esse inquérito está ali correndo, a revelia do Ministério Público, a própria vítima seria o julgador, também seria o investigador, né? E a gente não vê um término ali. Além do que, eu tenho ouvido advogados, e muitos advogados, reclamando que não têm acesso àqueles autos. Isso é uma coisa séria. Vários advogados das partes vieram aqui queixar-se dizendo que não conseguem acesso aos autos. Então, o devido respeito, e com todo o respeito que mereço, o ministro Alexandre, pessoa que até tive com muitas conversas na época, antes de ser ministro, mas a situação realmente é calamitosa, é complicada. O ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro se encontraram ontem e se cumprimentaram. Foi uma imagem que rodou a noite de ontem, foi capa de todos os jornais hoje. Os analistas políticos consideram isso como uma mera formalidade e não veem nenhum sinal de reconciliação entre as instituições, entre os dois mais ainda. Queria que os senhores avaliassem essa temperatura acirrada entre os poderes, como ela pode respingar nas eleições deste ano. Essa foi uma preocupação do ministro Edson Fachin no início da semana, ao falar sobre o TSE, chamar observadores internacionais e falar que tinha um receio por conta do que aconteceu no Capitólio no ano passado, após a incitação por parte do presidente Donald Trump. Dessa vez eu começo pelo desembargador Ivan Sartori. Olha, o que aconteceu nos Estados Unidos, se houve alguma incitação, algum problema lá, está ali reservado aos Estados Unidos. Nós estamos falando do Brasil. O que nós queremos é discussão aberta. Eu acho que caberia ao Tribunal Superior Eleitoral abrir uma discussão, propor uma discussão, inclusive com a participação do povo, sobre a segurança das urnas eletrônicas. Ninguém é contra o sistema digital, ele é excelente. O problema é que nós temos cada vez mais um avanço na tecnologia dos hackers. E se houve invasão de Pentágono, se houve invasão do próprio Superior Tribunal de Justiça, e no TSE também houve invasão, por que não podemos cogitar de uma possível invasão também no sistema eletrônico que rege as urnas eleitorais? Então, eu acho que um amplo debate seria muito importante. Eu fiquei um pouco decepcionado com o discurso do ministro Fachin, que respeito também, que no lugar de nós mantermos aí uma tranquilidade, um equilíbrio, uma ponderação, fez um discurso um pouco mais inflamado, inclusive se titulando chefe das Forças Desarmadas e dizendo que ali não teríamos nenhuma conversa, ali o TSE estava completamente infenso a qualquer alteração e modificação. Então, o que eu acho é que deve haver um amplo debate.
É apenas isso. As urnas têm que continuar, é evidente. Por que não auditar? Por que não fazer o voto auditado? Nós tínhamos até uma lei aprovada. Não é? Agora, porque foi proposto por um presidente, que existe aí um embate eleitoral. Né? A esquerda, o presidente Lula e todos que o seguem, não se conformam em terem perdido a eleição, não se conformam com os resultados das urnas e não vão se conformar também nas próximas eleições, caso o presidente Bolsonaro as vença. Então, eu vejo com muita preocupação essa temperatura elevada entre executivo e judiciário. Eu ouvi então o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ainda sobre essa temperatura elevada, mas considerando também as falas do ministro Edson Fachin e a preocupação com a incitação da população em relação às urnas eletrônicas e também trazendo esse episódio do Capitólio. Com as minhas desculpas carinhosas, meu querido amigo Sartori, eu não vi ninguém questionar a eleição de Jair Bolsonaro. O Lula não questionou, Dilma não questionou, ele foi eleito. Ninguém pediu, disse que era fraude, ninguém disse nada disso. Nós, é óbvio que não gostaríamos que tivesse tido esse resultado, mas ninguém disse isso. Então, de onde tem essa ideia? Ou seja, o presidente Lula, os setores democráticos do Brasil não questionaram as urnas eleitorais em momento algum na eleição de Jair Bolsonaro. Então, aí eu fico pensando com os meus botões. Nós fazemos transações diárias, o Sartori seguramente utiliza pagamentos com Pix, recebe, faz todas as transações por celular, via informática. E isso não é seguro? Nós temos que abrir discussões, então, também sobre isso? Claro que nós temos que abrir, vamos discutir. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, perdão, está aberto. Ele chamou audiências públicas, técnicos vieram. Está demonstrado recentemente que ninguém devassou o sistema. Será, então, que vamos voltar à época do cheque, Sartori? Vamos votar a nota promissória, porque é mais seguro? Não tem cabimento, a tecnologia está aí ao nosso dispor, tá certo? E é tudo auditável, tudo perfeitamente auditável. Então você fala, não, vamos fazer um sistema auditável. Ele é auditável, é só constituir as pessoas que acompanhem. O que nós não podemos ter em momento algum é voltar à idade da pedra, porque senão, então, vamos acabar com as transações, vamos acabar com o Pix, vamos acabar com o celular, vamos acabar com transações, vamos acabar com os extratos que nos chegam por telefone, as remoções, as transferências de dinheiro que nós fazemos por telefone, tudo isso é suspeito. Agora, é curioso, o próprio presidente Jair Bolsonaro deve pagar Pix, mas ele não questiona essas transações, ele vai questionar a eleição. Por quê? Porque ele está realmente, como disse o Sartori, desesperado porque com as pesquisas, ele está mal nas pesquisas e pode perder em primeiro tempo. Sim. Eu agradeço, então, aqui a conversa que tivemos com o desembargador. A respeito, porque, na verdade, ninguém está impugnando as urnas. Desembargador, estamos querendo debate. Só isso. Eu peço perdão que realmente a gente precisa encerrar o jornal agora e entregar para o próximo jornal. Também não conferem também, os bancos, eles cuidam. Já deixo aqui, desembargador, o convite para um outro momento a gente continuar esse debate, para que não vire o embate, mas troca de ideias. Muito obrigada, então, desembargador Ivan Sartori, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Agradeço aqui a participação dos dois.